Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Hoje vamos de TBR final, que é aquela concretização das leituras do mês. Eu vou trazer 50% do que eu li, mais ou menos. Eu tinha inicialmente feito uma TBR com 6 livros, aqui tem 5. Só que como é dezembro e janeiro, né? Em geral são meses que eu me proponho a ler um pouquinho mais. E realmente o dezembro eu me dediquei bastante à leitura. Eu decidi partir essa TBR para que eu pudesse falar mais detalhadamente sobre cada livro, tá bom? Aí eu não sei se eu vou lançar ainda esse ano, nessa última semana de dezembro, essa TBR, o finalzinho, o restante 50%, ou se eu vou deixar para janeiro de 2023. Eu acredito que eu vou deixar para janeiro de 2023, porque dentro da TBR está faltando um para eu concretizar, mas tem leitura extra, tem assistidos, e aí essa outra parte eu vou deixar para depois, tá bom? Os livros que eu li foram esses aqui, e eu vou falar bem rapidamente sobre cada um deles, tá bom? O primeiro que eu li foi esse aqui, Cinza na Neve, da Ruta Sepetys. Eu acho que se pronuncia assim, eu acho essa capa belíssima, bem sugestiva. Esse livro eu ganhei de Carlos, do canal Livros e E-Books, de presente. E aqui conta a história de Lina. É uma jovem lituânia que ela vive mais ou menos lá no período da Segunda Guerra Mundial, que antecede, né, 1939. E aqui nesse livro ele vai abordar um pouquinho sobre a história da União Soviética, né, naquele período que Lenin tomou o poder e aí ele instaurou o socialismo e se opôs a muitos países e promoveu algumas ditaduras. Então aqui a gente vai ver um pouco falando sobre a população da Lituânia, da Estônia e da Letônia. E esse livro, apesar de ser uma ficção, vai contar a história dessa menina como uma forma de diário, uma jovem que vive com o pai, a mãe, o pai professor universitário, seu irmão, sua família na Lituânia, e de repente eles são deportados para a Sibéria, nos trens, né, de gado, e aí ela vai ficar lá com a família nesse exílio imposto, né, que na verdade não chega a ser um campo de concentração, mas é um lugar fechado, restrito, que eles não podem sair, eles são submetidos a trabalhos forçados, a muita fome, muita inanição, e uma história bem tocante. Eu acho que eu só não me emocionei mais com a história por saber que é uma ficção, apesar de que, mesmo sendo uma ficção, a autora ela escreveu a história para falar um pouquinho sobre o que de fato, historicamente, aconteceu. Existe uma tradição oral sobre essa narrativa desses países que sofreram com ódio de Lenin, e a questão mesmo da morte das pessoas, da fome, do lado mais severo que o socialismo consegue promover, né? A restrição de liberdades, o uso da propriedade indevida, a questão de obrigar as pessoas a desenvolver trabalhos forçados, a questão da falta de religião, e assim, é uma narrativa bem forte, bem interessante. Acho que vale super a pena quem não tiver gatilho ler esse tipo de história, principalmente para quem gosta de história da Segunda Guerra e para quem gosta de história mesmo sobre guerras de uma maneira geral. E eu acho que é um livro bem interessante. Eu separei só um trechinho
para ler para vocês ficarem com um pouco da impressão que eu tive sobre a leitura desse livro. Aí diz assim: durante aqueles períodos de silêncio, eu me agarrava a meus velhos sonhos. Era sob a mira de uma arma que eu abraçava todas as esperanças e me permitia desejar do fundo do coração. Komorov acreditava estar nos torturando, mas fugimos para uma mobilidade bem dentro de nós. Ali encontrávamos força. Nem todo mundo conseguia ficar sentado sem se mexer. Alguns ficavam inquietos, exaustos, por fim cediam. É um livro maravilhoso, assim, super recomendo. E assim, não fiz nenhuma resenha sobre ele, mas eu acredito que ele vai entrar sim num desses favoritinhos que a gente tem de leituras anuais. Muito obrigada, tá, Carlos, por esse presente maravilhoso. E aí eu li também, que foi presente de Carlos, esse livro aqui, Igreja Residência dos Reis Magos, de Eudorico Boa Morte. É um livro fininho, mas é bem interessante porque aqui ele vai falar um pouco sobre esse conjunto arquitetônico, ele vai falar um pouquinho sobre o finalzinho do Império. E assim, é bem interessante, apesar de curtinho, gostei muito pelo fato de ter fotografia. Eu acho que enriquece mais a obra. E aí li também, que foi presente de Carlos, Insurreição do Queimado, do mesmo autor, só que aqui é em poesia de cordel. É também bem interessante, vai falar um pouquinho sobre a insurreição de Queimado, só que de uma forma mais leve, porque como tem um cordel, tem toda a questão do verso, da brincadeira, da melodia. Aqui é bem interessante porque vai falar um pouco sobre como se deu essa insurreição, a questão dos escravos fugindo para os quilombos, as revoltas. Fala um pouco sobre, dá uma pincelada um pouco sobre a questão dos castigos. É bem interessante. Esses livros, eles só não são melhores porque são curtinhos, mas ainda assim eu achei interessante porque eu conheci uma história que eu de fato não conhecia dessa região, assim, maravilhoso. E aí, dando sequência à minha TBA, eu li O Castelo de Otranto. Esse livro aqui é maravilhoso, ele é considerado o primeiro livro gótico, e aqui ele vai contar a história de um principado de Otranto. E nesse principado de Otranto existe uma família, e essa família ela não quer perder o poder, os Manfredos, mas aí para a manutenção desse poder no principado de Otranto tem que haver um casamento. E aí é quando a história tem várias reviravoltas, porque alguém não quer casar e alguém quer casar, e alguém quer interromper esse casamento, e existe ali um triângulo amoroso. E é bem interessante, né? Quando eu falo triângulo amoroso, não é nem no sentido da consumação, é no sentido de vários interesses de relacionamento mutuamente, né? E assim, eu achei bem interessante. Essa história não fugiu muito do que eu esperava. Eu achei que foi uma história tá ok. Eu só senti falta porque realmente é uma história curtinha, mas me remeteu um pouco àquela leitura que a gente faz na vida, né? Acho que todo mundo já fez, sobre história de cavalaria, sobre história de reisado. E me lembrou um pouco sobre as tragédias de Shakespeare, né? Quem já leu Shakespeare sabe que ele tem umas tragédias e um modo de escrever bem interessante e de trazer a narrativa da tragédia para a história. E me lembrou um pouco, né? Não é que esse livro se assemelhe às histórias de Shakespeare, não é isso. A forma que Shakespeare escreveu. Mas essa coisa da tragédia mesmo, shakespeariana, eu consegui inferir aqui nesse livro, né? Apesar de que eu acredito que Shakespeare é mais atual,
Esse livro realmente é bem mais antigo, mas assim, gostei, achei uma leitura bem gostosinha e super recomendo. E aí, para finalizar essa primeira parte da TBA, eu li finalmente Jogos Macabros. Faz um tempo que eu tenho comprado esse livro. Eu comprei porque eu gosto um pouco de terror e horror. E achei esse título bem comum, bem conhecido. Esse livro é um livro infanto-juvenil. Eu gostei muito da história, mas confesso que não foi o que eu esperava. Não estou decepcionada pela leitura por não ser o que eu esperava. Porque eu não sou uma pessoa de criar muita expectativa em relação a leituras. Por mais que faça, porque todo mundo cria alguma, eu sou muito pé no chão. Mas dentro da cultura pop, do que eu entendo de Jogos Macabros, o livro fugiu do que eu imaginava, né? Teve realmente jogos macabros, mas foi a premissa inicial, mas depois a história ela tem os plots que mudam isso aí. Aí meio que não é mais um jogo macabro, é uma questão de um sequestro. E foi interessante a protagonista, a Rachel, uma adolescente. Eu acho que isso aqui é uma boa pegada para a leitura infanto-juvenil, porque realmente tem que ter aquela protagonista ou protagonista para ser a heroína da história, aquela pessoa que nos conta a história. Mas confesso que realmente fugiu do que eu esperava. Não consegui inferir aqui medo, nem horror, nem, apesar de ser uma história de terror. Mas eu também entendo, dentro dos critérios mesmo da literatura, que a gente classifica na biblioteconomia, do que é leitura infanto-juvenil, eu entendo que se o autor ele fosse realmente nessa concepção de Jogos Macabros, que a gente conhece aí dos filmes da grande telona, né, dentro de uma pegada adulta, ficaria muito chocante, né? Então eu acho que talvez uma adolescente de 10, 11, 12 anos tenha até lido essa história e tenha sentido sensações que eu não senti, mas não é leitura ruim não. Eu só acho que realmente é um livro para adolescente e é isso. Inclusive, eu não vou continuar com esse livro. Eu tentei nesse segundo semestre fazer algumas leituras para fazer uns desapegos, mas acabou que eu desisti, porque como tem alguns livros que eu queria ler muito, eu sinto que se eu lesse livros que eu queria me desapegar, eu ia acabar prejudicando as leituras. Mas esse eu não pretendia desapegar, mas como foi uma história tá ok, mas não me pegou muito, realmente é uma coisa bem adolescente, eu vou me desfazer. Também não quero guardar para os meus sobrinhos, porque Heitor e Eduardo são adolescentes, 16, 17 anos, que não estão nessa vibe para leitura. Então eu acho que é uma boa oportunidade para eu doar para a biblioteca pública, né? Eu acredito que no primeiro trimestre de 2023 eu vou fazer algumas leituras pontuais de alguns livros que eu já tenho há muito tempo aqui. E que são livros que eu quero ler para conhecer, mas não quero manter, porque eu acho muito importante isso, né? Deus permita, no próximo trimestre de 2023 eu faça realmente esses desapegos, né? Porque eu acho que a Sevo tem muito disso. É você ler para aproveitar o que você tem, descobrir aquele livro antigo, mas também desapegar de algo que você não queira manter. Mas não é ruim não, tá? Eu recomendo a leitura, mas eu acho que é uma leitura realmente para adolescente. E aí foram esses 5, né? Vocês vendo que foram leituras relativamente curtinhas, mas tem aí de ficção científica que eu vou ler, finalizar na verdade, eu estou mais ou menos com 40% da leitura. Eu acredito que essa semana eu vou terminar. E aí tem umas outras leituras que eu fiz extras e assistidos, aí eu vou fazer realmente a segunda parte depois. Eu acredito que no início de janeiro, tá bom? E são essas as minhas leituras, não sei o que vocês leram. Eu sinto pelos canais que eu acompanho com o pessoal, me parece que em dezembro fez muitas leituras em cima da temática do Natal, e isso é gostoso, é bom. Quem quiser aqui deixar um recadinho sobre algum desses livros, ou o que vocês estão lendo, fique à vontade, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!